Para você que se liga aqui nas redes sociais do Citrofab, voltamos com mais uma sequência de entrevistas nesse mês de maio, um mês alusivo, uma campanha realizada pelo Citrofab contra o assédio moral nas empresas. E mais uma vez o nosso entrevistado é o professor Dr. Fábio De Lorenzi, doutor em Direito, que vai falar um pouco mais sobre essa questão do assédio moral. E eu, primeiramente, doutor, vou trazer um exemplo para que o senhor possa esclarecer se é ou não assédio moral e como se portar diante dessa situação. O Citrofab recebeu a seguinte reclamação. O trabalhador procurou o sindicato e relatou que trabalha numa cidade vizinha. O seu empregador tirou ele da função de motorista, não o deixando mais viajar e colocando ele para trabalhar num depósito. Segundo informações do trabalhador, o empregador está há 3 meses sem lhe pagar os salários, como uma forma de forçar a pedir a conta. Isso é um assédio moral? Como o trabalhador deve reagir diante dessa situação, doutor? Bom dia, Everton. Bom dia aos integrantes do sindicato e aos associados. Essa pergunta é bastante pertinente, tendo em vista que um contrato de trabalho, quando ele é formalizado, é muito bem esclarecido às partes, né, e até por isso gera a vontade de trabalhar, qual é a função a ser desempenhada. Você me coloca que ele era contratado como motorista, e a partir de um certo tempo ele foi deixado de trabalhar como motorista e colocado num outro local de trabalho. Isso é um desvio de função, é uma espécie de rebaixamento, porque se ele tinha uma função de motorista e ele vai para um depósito, está totalmente desvinculada ao objetivo da sua contratação, e é evidente que este empregador está transferindo ele de uma função para outra, tirando aquilo que ele fazia de melhor, e a razão pela qual ele foi contratado, e a razão pela qual ele aceitou ser contratado. É evidente, sim, uma espécie de assédio moral, e provavelmente o intuito desse desvio de função é para que ele venha pedir a demissão do emprego, né? Então é uma das situações. O que acontece nessa situação para provar? Evidente que esse trabalhador deve ter colegas que estão visualizando a situação dele e conhece ele como motorista e de repente ele deixou de ser motorista. Ele vai ter que fazer provavelmente um ingresso com uma ação judicial e pedir a rescisão do contrato baseado num artigo da CLT, que é o artigo 483, que fala dos motivos para a rescisão indireta, e além de, então, essa rescisão por culpa do empregador, um dano moral decorrente desse assédio moral. No meu entender, está bem caracterizado essa situação. Claro que perante a justiça ele vai precisar de provas e aí colegas para ele testemunhar essa situação. Entendi. Doutor, aproveitando esse assunto, mas agora falando no âmbito mais geral, tanto do âmbito pessoal quanto profissional, quais podem ser as consequências para um cidadão que sofre com assédio moral dentro do âmbito de trabalho? Bom, o assédio moral, como a gente já tinha falado na outra entrevista, é toda uma agressão psicológica em cima do trabalhador e de forma consistente, né? E ainda de interesse doloso por parte desse empregador superior hierárquico. Então ele tem a ideia, a intenção é de assediar, é a intenção de entrar no psicológico desse trabalhador, com o sentido de denigrir ele, de provar que ele não tem a capacidade de estar ali, né? E como qualquer a situação psicológica, os problemas serão os mais variados possíveis, né? Desde uma depressão, um desânimo na vontade de trabalhar, uma dúvida da sua capacidade laboral, e que pode ir por uma consequência muito mais pesada, que é a doença, o aspecto de ter que se afastar porque não está mentalmente bem. E aí isso traz, claro, primeiramente todo um prejuízo pessoal ao trabalhador, que vai se ver incapacitado, doente, como consequência não só um prejuízo a ele, mas também para o empregador, que vai ter um trabalhador a menos, né? Vai ter que contratar outra pessoa, vai ter que treiná-lo e assim por diante. E também a sociedade. Em que sentido a sociedade? Esse trabalhador doente, ele vai procurar um sistema de saúde, provavelmente público, para suprir essa sua doença, para tentar resgatar a sua condição de trabalho novamente. Então, é um problema social, um desgaste em termos de saúde, e também uma questão social, porque essa pessoa não vai estar mais interagindo na sociedade, mas dentro da sua empresa, e vai se tornar mais um problema social, né? Então, são esses os principais problemas de um assédio. No aspecto pessoal, a doença e as suas consequências, e no aspecto social e até mesmo para o empregador.
Muito obrigado, Dr. Fábio de Lorenzi, especialista em Direito, doutor em Direito, falando mais aqui pra gente nas redes sociais do Citrofab. Se você sofre algum tipo de assédio moral na sua empresa e se você for sindicalizado ao Citrofab, procure aqui em Francisco Beltrão e tenha os seus direitos garantidos. Voltaremos nos próximos vídeos trazendo mais informações e orientações para você, trabalhador do Citrofab.